Olá, queridos internautas, sejam muito bem-vindos ao canal Centro Espírita Jesus de Nazaré. É uma alegria recebê-los, sejam muito bem-vindos. E para a palestra de hoje, nós teremos como reflexão o tema O Inferno segundo o Espiritismo. E quem irá contribuir com o estudo de hoje será o nosso amigo Alexandre Moll. Alexandre, ele é profundo estudioso da filosofia espírita, coordenador do Departamento de Estudos Doutrinários, é também coordenador de palestras do Centro Espírita Jesus de Nazaré, facilitador de grupos de estudos e experiente orador espírita. Portanto, Alexandre, seja muito bem-vindo e uma excelente palestra a todos. Olá, pessoal, boa noite. É um prazer estar com vocês. Tudo bem, querido? Bom, hoje nós vamos falar sobre o tema O Inferno segundo o Espiritismo. Algumas pessoas, acho que vocês também já ouviram falar isso, né, que segundo a perspectiva espírita não existe o inferno. Mas nós vamos discutir esse assunto. O conceito de inferno, ele remonta à antiguidade, né, remonta à história. Todas as religiões, todas elas citam céu e inferno, ou um outro lugar semelhante, né? Se nós pegarmos todas as religiões antigas orientais, as chamadas politeístas, né, que são as religiões orientais, hinduísmo, budismo, shintoísmo e outras tantas, todas elas falam do chamado inferno, ou do chamado céu, ou do purgatório, enfim. Agora, a gente vindo para a nossa cultura, a nossa história, né, que a nossa cultura religiosa ela tem como base o judaísmo, né? São as três grandes religiões monoteístas. Lembrando que monoteísmo é aqueles que acreditam apenas num Deus, politeísmo em vários deuses, né? Então, as três grandes religiões monoteístas do mundo são judaísmo, cristianismo e islamismo. Mas saibamos que o cristianismo e o islamismo têm como base o judaísmo. Então, a base, a origem dessas religiões cristãs, todas elas são o judaísmo, né? O judaísmo nasceu ali com os antigos profetas, né? Com Abraão, né? 6.000 anos, 7.000 anos atrás, não sei precisar, e a história religiosa ela abre com a Gênese e fecha com o Apocalipse de João. Então, são vários livros, né, que estruturam esse arcabouço que nós chamamos de religião judaico-cristã. Então, a religião judaica, ela é, como eu já disse, a origem do islamismo e do cristianismo. Por mais que pareça paradoxal, o islamismo tem a sua matriz no judaísmo. Porque hoje a gente vê muita briga, né, religiosa ali, a gente vê ali na Palestina, na faixa de Gaza, né, os palestinos contra os judeus, mas, em certo momento, eles eram um só povo, né? O cristianismo nasce com Jesus, há 2.000 anos, e o islamismo nasce com Mohammed, né, o profeta Maomé, 600 anos depois de Jesus. Mas a base, como eu disse, é o judaísmo. E o judaísmo, né, ele se assemelha muito a essas religiões politeístas em vários aspectos, dentre eles no conceito de céu e de inferno. Porque os antigos, eles tinham pouca capacidade, né, filosófica de entender as origens das coisas, o destino das coisas, né, e criavam, né, intuitivamente, naturalmente, percepções de mundo. Dentre essas percepções, a ideia de que o mal iria para um mau lugar e o bom iria para um bom lugar. E que existiria uma alma, que nós chamaríamos depois de espírito, e que esse espírito, essa alma, depois de morto, ele habitaria esses lugares. Aí cada religião construiu, né, os seus entendimentos, muitos se convergem, mas em muitos outros momentos eles se divergem. Mas, basicamente, o conceito de inferno remonta, então, à matriz judaica, onde o mal iria para um lugar ruim.
e o bom iria para um bom lugar. Bom, e depois nós tivemos as variantes, né? O cristianismo com Jesus, depois do cristianismo nasce o catolicismo, depois existem as cisões, né? Aí na Idade Média nós tivemos depois a reforma luterana, e aí você já começa a construir galhos, né, dentro do cristianismo, e depois você tem também, dentro da reforma protestante, luterana, você tem outras vertentes, que é o chamado pentecostais, neopentecostais, e depois também vem o espiritismo, que tem também a mesma matriz no judaísmo e no cristianismo. Pelo menos do ponto de vista moral, né, o espiritismo, ele baseia-se nos ensinamentos de Jesus. Allan Kardec, certa vez, questionado sobre isso, ele disse o seguinte: olha, sem dúvida nenhuma, o espírito mais elevado, né, que habitou o planeta foi Jesus. E, naturalmente, ele foi o maior de todos os profetas. E ele também disse tudo aquilo que a gente precisava ouvir em matéria de religião, de moral. Então, para que você criar uma outra moral, sendo que a moral cristã ela já é suficiente para embasar os ensinamentos do Espiritismo, do ponto de vista filosófico e científico, né? Então, o Espiritismo ele tem uma plataforma e 3 pilares de sustentação, digamos assim, né? A filosofia, a ciência e a religião. Então, do ponto de vista religioso, a mensagem do Cristo ela é mais do que suficiente, né? Pois bem, mas aí com essas vertentes, com essas divisões e subdivisões, né, foram construindo vários caminhos que levam, naturalmente, ao mesmo destino, que é a Deus. E aí a questão do céu e inferno, ela, com o passar do tempo, ela ficou muito aterrorizante, principalmente na Idade Média. Principalmente na Idade Média. Por quê? Na Idade Média houve um certo momento de um extremismo, né, do ponto de vista dogmático, do ponto de vista fanático, né, e aí colocou-se a ideia de que para construir uma moral cristã era necessário construir através do medo. E o medo estabeleceu-se muito em função dessa questão do inferno. Que se você não tivesse alinhado com as propostas da religião, que era a religião católica, você fatalmente habitaria o inferno, né? Então as pessoas tinham medo e eram submissas a essas diretrizes. Isso também acontecia e acontece com outras religiões. E acontece até hoje, na verdade, né? Pois bem, então o conceito de céu e de inferno, principalmente de inferno, ele foi muito desgastado e criou-se uma ideia muito aterrorizante, né? E, bom, aí chega a doutrina espírita que foi codificada por Allan Kardec, traz, né, mais um tanto de informações concernentes às questões espirituais, principalmente, né? E aí nós vamos ver, através desses espíritos que se comunicaram através de Allan Kardec, né, e tantos outros, eles trouxeram outras tantas informações importantes com relação a esse chamado inferno, né? Então, o conceito de inferno é o quê? É um lugar ruim. O que é o inferno? O inferno, naturalmente, é um lugar ruim. Um lugar de sofrimento, de dor, né, de ranger de dentes, né, como está lá no Evangelho, né, e de sofrimento. Essa é o conceito literal do que é o inferno. Agora, não precisa estar em um outro lugar que não seja nesse aqui para se viver o inferno. Por quê? Porque o inferno nós vamos entender ao longo do estudo, uma concepção mental. A gente se coloca no inferno e vive o inferno a partir do desequilíbrio mental e a partir de um processo mental. O que nos coloca no inferno, né, nos situa no inferno, é naturalmente o nosso desequilíbrio mental. Por isso que muitas pessoas que estão aqui vivas, encarnadas, elas vivem o inferno, né? E tem outras tantas que estão no mundo espiritual que também vivem o inferno. Pois bem, então, segundo a gente pode entender, existe o inferno, segundo o Espiritismo? O que vocês acham? Existe. Existe o inferno, segundo o Espiritismo. A gente só muda os nomes, né? A gente costuma chamar de umbral, porque parece que umbral é mais
é mais sutil, né? Mas é a mesma coisa, existe sim, existe o inferno, como nós conhecemos. Se nós definimos e conceituamos o inferno como sendo um lugar de choro e de ranger de dentes, ou seja, de sofrimento, existe sim o inferno. E aonde está esse inferno? Ele pode estar aqui, na Terra, né? Quando nós estivermos encarnados, e ele pode estar também no mundo espiritual, quando nós estaremos desencarnados. Ok? Pois bem, então, uma coisa que a gente precisa entender antes de qualquer coisa é que, no conceito espírita, assim também como de outras religiões, existem os outros lugares espirituais. As religiões tradicionais, como eu já disse, chamam de céu para os bons, inferno para os maus, e depois criou-se a ideia do purgatório, que é um lugar intermediário, né? A religião tradicional, religião cristã, católica, assim definiu. E realmente não está muito errado, não. Agora, a doutrina espírita, ela redefine essas coisas, né? É lógico que nós não somos os donos da verdade, não, tá, gente? Fique bem claro isso. O que nós estamos trazendo para vocês aqui é aquilo que os espíritos nos trazem através das obras espíritas. Cada um de vocês, cada um de nós, dentro das nossas análises, dos nossos estudos, das nossas vivências, vamos acreditar ou não acreditar. Eu jamais tento convencer alguém da verdade espírita. Se a pessoa me perguntar, eu falo aquilo que eu penso, aquilo que eu estudo. Mas eu jamais vou tentar convencer alguém das verdades. A pessoa que tem que conquistar e acreditar a partir dela mesma. É o que vocês estão fazendo hoje aqui. Vocês estão aqui, alguns para o tratamento espiritual, alguns para ver a palestra, né? Cada um de vocês vai chegar no momento e vai falar assim, não, eu acredito no espiritismo, eu acho coerente, eu acho bacana. Assim aconteceu comigo. Eu já tenho aí uns 20 anos que eu estou estudando, por algumas experiências pessoais, que não cabe colocar agora, aliadas aos estudos que eu fiz, né? Eu acredito na realidade espírita, mas não posso garantir para você que é verdade. É você que tem que conquistar a sua verdade. Então, o que eu trago para vocês aqui é aquilo que os espíritos trouxeram através de vários outros, como Allan Kardec, como Chico Xavier, como Divaldo Pereira Franco e vários outros estudiosos, né? É como eu disse, cada um vai achar o seu momento da sua revelação e da sua verdade. Bom, hoje nós vamos basear o nosso estudo nesse livro aqui, que se chama Evolução em Dois Mundos. Esse livro, ele é de autoria do André Luiz, que é o espírito, né? Está, acredito, ainda desencarnado, e ele usou dois médiums. Ele usou o Valdo Vieira Franco, que estava na cidade de Uberaba, e usou o Chico Xavier, que estava vivo na cidade de Pedro Leopoldo. E esse espírito, ele se comunicava com os dois, no domingo com um, na quarta-feira com o outro. Números ímpares, capítulos ímpares e capítulos pares. Depois eles juntaram e saiu esse livro aqui, que se chama Evolução em Dois Mundos. Qual a ideia desse livro? O próprio nome já diz, que a evolução humana, né, a nossa evolução, ela acontece alternadamente em dois planos, em dois mundos. Ora encarnados, como estamos agora, ora desencarnados, como estaremos daqui a algum tempo, daqui a alguns anos, né? Então, essa evolução, ela é contínua. Ela se dá aqui no plano físico, ela se dá no plano espiritual, e ela vem sendo alternada ao longo das nossas existências, o que nós chamamos de reencarnação. E assim nós adquirimos, em certo momento, cada um dentro do seu, a nossa evolução, a nossa perfeição, através dos nossos esforços e das nossas experiências. Pois bem, então, para o Espiritismo, existe as chamadas regiões espirituais, que nós chamamos de cidades espirituais, colônias espirituais, né? A gente chama mais ou menos assim. A gente é mais comum ouvir colônia espiritual. Pois bem, e como é que são essas cidades? Essas cidades, elas estão numa outra dimensão, numa outra frequência. Naturalmente, não é nessa dimensão física, né? Nós estamos encarnados em uma estrutura tridimensional,
corpos tridimensionais, objetos tridimensionais, né? Então, segundo a gente entende, existem cidades espirituais que estão em outras frequências vibratórias, né, em outras frequências materiais, ok? E como é que a gente se coloca lá? É importante nós dizermos isso aqui. Muitos de vocês já sabem, outros não sabem, e a gente sempre lembra. Existe uma coisa, uma estrutura, que chama-se, segundo a doutrina espírita, de perispírito, que quer dizer periferia do espírito, né? Esse perispírito não é uma invenção espírita, não. Por exemplo, a própria religião católica, né? Paulo de Tarso, lá na primeira epístola aos Coríntios, capítulo 15, versículo 44, dizia: semeia-se corpo animal, ressuscita-se corpo espiritual. Se tendes o corpo animal, tendes também o corpo espiritual. Isso é uma fala de Paulo de Tarso, uma fala religiosa, né? Os egípcios chamavam de Ka, os gregos chamavam de Poseidon, enfim. Esse conceito de corpo espiritual, os hindus têm essa ideia do corpo espiritual, várias religiões têm. Então, segundo a ideia espírita, nós temos esse corpo físico, paralelamente acoplado a ele, temos uma estrutura espiritual, que é chamado por nós espíritas de perispírito. Aquilo que faz do espírito um ser abstrato, um ser concreto. É um corpo, né? É uma forma, né? Ela tem uma estrutura eletrodinâmica, uma estrutura que está dentro de outra frequência. Pois bem, é importante nós entendermos essa ideia de perispírito, por quê? Porque é este perispírito que vai nos colocar nas cidades espirituais, nas regiões espirituais, depois do fenômeno da morte. Então, a morte para nós, né, é um fenômeno que nós chamamos de desencarne. Por quê? É o momento que o perispírito desenlaça-se da carne, que o processo natural de morte, seja por acidente ou por doença, vai entrar em decomposição. Então, a partir do momento em que estabelece-se a morte física, seja lá por qual for o motivo, começa-se o processo de desencarnar, ou seja, o espírito começa a deixar a carne para encontrar a sua verdadeira realidade, que é a realidade espiritual. E como? Através do corpo espiritual. Porque, como já dizia Allan Kardec, o perispírito é aquilo que faz do espírito um ser abstrato num ser concreto. Porque se o espírito é uma luz, uma chama, um clarão, uma centelha, ora, se você morrer, então você vai ser uma luz? Não, existe uma luz energética, mas existe essa estrutura psicossomática. Ok? Importante nós entendermos isso. Aí, este espírito, o perispírito, o seu perispírito, acoplado ao seu espírito, não mais ao seu corpo, né? Ele vai ser arremessado, digamos assim, depois do fenômeno da morte, por uma outra dimensão espiritual, que são essas realidades espirituais. Aí encaixa o conceito de céu, inferno, purgatório e outros conceitos religiosos. Então, na ideia espírita, existem cidades espirituais, regiões espirituais que estão próximas do planeta, acopladas a ele, na mesma estrutura planetária, fazendo os mesmos movimentos geofísicos do planeta, né? E eles estão próximos, na outra dimensão, naturalmente, fazendo esses mesmos movimentos. Então, sobre esse assunto, eu vou recorrer ao livro, né, que embasa de uma forma melhor o que nós estamos falando aqui. Por exemplo, aqui nesse livro, o André Luiz vai falar sobre as cidades espirituais. Ele fala assim: vida na espiritualidade. Na morada de continuidade para a qual se transfere o espírito, depois da morte, encontra ele as mesmas leis de gravitação que controlam a Terra, com os dias e as noites marcando a conta do tempo. Olha que interessante. Embora os rigores das estações sejam suprimidos pelos fatores de ambiente que asseguram a harmonia da natureza, estabelecendo clima quase constante e quase uniforme, como os equinócios e os solstícios, entrelaçam-se as próprias forças
retificando automaticamente os excessos de influenciação em que se dividem. Então, olha que interessante, ele está dizendo aqui que existem, as cidades espirituais, elas estão presas a esse campo, né, do planeta, né, e fazem os mesmos movimentos geofísicos, ou seja, tem dia e tem noite, né, não tem aquelas variações de clima tão brusca como tem aqui na Terra. É o que ele diz aqui. Agora, lembrando que existem várias esferas, várias cidades. O Espírito vai habitar cada uma dessas regiões de acordo com a sua condição mental e consciencial. Nós vamos ver isso também. É por isso que alguns espíritos vão encaixar dentro das regiões inferiores. Então, existem regiões superiores, regiões medianas e regiões inferiores, do ponto de vista espiritual. Fique bem claro isso, ok? Então, como que o espírito vai encaixar nessas regiões? Através do corpo espiritual. É o corpo espiritual dele que vai se projetar nessas regiões. E cada um vai se ajustar de acordo com a sua frequência mental. Aquele que vive o inferno aqui na Terra, vai viver o inferno no mundo espiritual. Aquele que já vive razoavelmente, vai viver em regiões razoáveis. E aqueles que vivem o bem, e quando eu falo bem, não é do ponto de vista financeiro, nada disso, é bem no sentido consciencial, esses vão habitar regiões naturalmente melhores. É o que o André Luiz sugere. E vamos aqui ao livro. Tem alguns elementos interessantes aqui, que eu gostaria de falar com vocês. Esferas espirituais, olha que interessante. Vai ratificar aquilo que eu estou falando, né? Porque muita gente às vezes fala assim, não, mas o que esse cara está falando? Que loucura, né? Quem chega no espiritismo as primeiras vezes acha isso tudo muito surreal, né? Por isso que a gente embasa nos livros para a gente não ficar na conta de mentiroso, né? Então o André Luiz diz assim: esferas espirituais. Muitos comunicantes da vida espiritual têm afirmado em diversos países que o plano imediato, a residência dos homens, jaz subdividido em várias esferas. É o que eu acabei de dizer. Assim, é com efeito, não do ponto de vista do espaço, mas sim sob o prisma das condições, vou explicar isso, qual ocorre no globo de matéria mais densa, cujo dorso o homem pisa orgulhosamente. É o que eu acabei de falar. Essas cidades espirituais, se você sair aqui com um avião, você não vai trombar numa cidade espiritual. Se você cavar um buraco aqui procurando o inferno, você não vai achar, porque ele não está nessa dimensão física. Está numa outra frequência vibratória, numa outra frequência da matéria. Um exemplo simples para vocês entenderem. A água aqui, ó. A água H2O, né, 2 moléculas de hidrogênio para uma de oxigênio. É uma matéria. Aqui ela está no estado líquido. Se você colocar ela em baixas temperaturas, né, o que vai acontecer? Elas vão se aglutinar, as moléculas, e vai solidificar. Ok? Os átomos vão parar de vibrar, ou pelo menos vibrar pouco, e ela vai se solidificar. Continua sendo matéria. Se você aquecer a água, o que vai acontecer? Ela vai evaporar. Não é isso? Porque os átomos, eles vão vibrar numa frequência e vão haver espaços intramoleculares e ele vai ficar tão leve que vai evaporar. Continua sendo matéria, só que a gente não consegue tocar, nem consegue ver, porque é uma outra frequência. Assim também é o corpo espiritual. Assim também são as cidades espirituais. Elas existem, não a vemos, não a tocamos, porque elas estão numa outra estrutura molecular, numa outra estrutura atômica. Então, o corpo espiritual é aquilo que vai acompanhar o espírito para as cidades espirituais. Bom, como eu falei para vocês, tem pessoas que acham, até mesmo dentro da doutrina espírita, eu já vi alguém falando, sem querer polemizar, dizendo que não existe inferno segundo o Espiritismo. Existe sim. E quem está falando não sou eu, não. Quem está falando é o próprio André Luiz aqui. Ó. Por quê? Aqui no capítulo 19, Alma e Reencarnação, ele fala assim, prestem atenção. Depois da morte,
efetivamente, logo após a morte física, sofre a alma culpada. Se ninguém aqui é culpado, não precisa se preocupar não, tá? Como eu sei que aqui só tem anjo, então pode ficar todo mundo tranquilo. A alma culpada, minucioso, o culpado aqui sou eu, minucioso processo de purgação. Tanto mais produtivo, quanto mais se lhe exteriorize a dor do arrependimento. E apenas depois disso consegue elevar-se às esferas espirituais de reeducação e conforto. Bom, ele está dizendo o seguinte, cada um de nós aqui tem uma consciência, a consciência que demanda as nossas ações, né? Existem almas que são naturalmente pecadoras, né? Entre aspas, eu não gosto muito dessa palavra, porque ela é meio, às vezes meio religiosa demais, mas ela faz todo sentido. Quem vai julgar se nós somos pecadores ou não, somos nós mesmos. Como? Através da nossa consciência. Por quê? A nossa consciência, ela vibra toda essa estrutura psicossomática que nos envolve, corpo espiritual e corpo físico. Então, todas as nossas ações, elas ficam registradas na linha do tempo. Aonde? Em nós mesmos. No nosso corpo mental e no nosso corpo espiritual. Então, quando a gente desencarnar, nós levamos tudo isso conosco. É como se a gente fizesse um backup, né? Numa linguagem mais atual, fosse no nosso computador, baixasse todos os nossos programas e colocasse num pendrive e fomos embora. Então, a nossa consciência, através de um sistema altamente complexo, através do corpo mental, ele registra todas as nossas atitudes. Então, quando a gente tem aquela dor de remorso, aquela dor moral, é porque a gente já tem a consciência de que a gente tem feito algo que está desalinhado com a nossa proposta de evolução. Isso é uma conquista individual. Cada um de nós, quanto mais evoluído é o ser, mais capacidade ele tem de discernir o bem e do mal. E cada um, quando vem aquela dor de remorso, aquela dor moral, né, que às vezes nos tortura, aquilo é ótimo. Aquilo é um desenvolvimento da alma. A gente já sabe que eu estou fazendo coisas que eu não devo fazer. Agora, se eu insisto nessas ações, aí naturalmente eu vou somatizando essas atitudes no nosso corpo espiritual, registrando na nossa mente. E aí continua André Luiz. Agora ele fala um pouquinho sobre doença, uma coisa muito interessante que eu achei aqui, ele fala assim, se a moléstia experimentada na veste somática foi longa e difícil, abençoadas depurações terão sido feitas pelo ensejo do autoexame, no qual as aflições suportadas com paciência lhe alteram as sensações e refundem ideias. Ao contrário do que a gente pensa, quando você muitas vezes vê uma pessoa na cama, né? Às vezes a gente vê uma pessoa lá, tem 4, 5 anos que está na cama, e você fala, não, isso aí está pagando os pecados, né? E de fato até está mesmo. Mas, segundo diz o André Luiz aqui, essas pessoas elas têm muito mais facilidade de fazer a conversão para o plano espiritual, para regiões melhores, do que aquelas que muitas vezes morrem de uma hora para outra. Porque muitas vezes nesses processos de doenças longas e de muito sofrimento, a alma está se depurando. Às vezes a gente vê uma pessoa no hospital, hospitalizada, em coma, né? Ali meses, naquele sofrimento, outras pessoas que estão na cama, dando às vezes aquele trabalho para a família, aquilo às vezes é um processo de depuração espiritual muito bom. É o que está falando aqui o André Luiz. É lógico que tem situações e situações, né? Todavia, sempre tem um todavia, né? Se essa operação natural não foi possível no mundo carnal, mas se lhe agravam os remorsos depois do túmulo, por recalcados na consciência do homem, todos eles através da reflexão, renovando as imagens que foram fixadas na própria alma. Então, todo mal, todo crime cometido pelo homem é fixado através da sua consciência no seu campo mental, na sua própria alma. Aqui agora ele pontua. Criminosos que mal ressarciram seus débitos contraídos, instados pelo próprio arrependimento, plasmam em torno de si mesmos as cenas degradantes que arruinaram a vida íntima alheia.
alimentando-se à custa dos próprios pensamentos em desequilíbrio. Caluniadores que aniquilaram a felicidade alheia vivem pesadelos espantosos. Então ele já está no inferno, regravando nas telas da sua memória os padecimentos das suas vítimas, como no dia em que se fizeram descer para o abismo das angústias, algemados ao pelourinho dos obsidentes recordações. Tiranetes diversos volvem a sentir nos tecidos da própria alma os golpes que desferiram nos outros, os viciados de toda sorte, experimentam agoniada insatisfação. Por quê? Porque se a pessoa, gente, com muito respeito, tá? Nós não estamos aqui julgando ninguém, mas não tem como não falar dessas coisas sem você citar exemplos. A pessoa, quando está viciada em drogas, por exemplo, eu sei que muitas das pessoas que entram nesse mundo não entram, enfim, por algumas circunstâncias que muitas vezes fogem ao seu livre-arbítrio, circunstâncias sociais, às vezes, enfim, né? Depressão, outras coisas, a gente não cabe a gente julgar. Mas o fato é que os viciados de toda a natureza, não só viciados de drogas, viciados no álcool, viciados do sexo, viciados da maldade, da calúnia, do crime, né? Essas pessoas não conseguem, de uma hora para outra, desvencilhar desses vícios. E quando eles chegam no plano espiritual, eles vão buscar o quê? Eles vão buscar afins. Pessoas que comungam com eles e continuar do lado de lá os mesmos crimes, a mesma perversidade. Os estupradores, os criminosos, os déspotas, os larápios do dinheiro público. Isso não pode passar impune. São as leis de Deus. Aqui em Divinópolis mesmo nós tivemos, aqui recentemente, há 2 meses atrás, 26 pessoas roubaram 103 milhões da saúde pública. E hoje tem muita gente aí precisando de leito na UTI e não tem. Por quê? Porque esses larápios roubaram 103 milhões e está sob sigilo de justiça. Engraçado, né? Os caras roubam e ficam em sigilo de justiça. Interessante, né? Você acha que isso vai passar impune? Não vai passar impune. Isso está registrado na consciência de cada um de nós. E aí, quando a pessoa desencarna, ele leva todo esse seu histórico de coisas ruins e de coisas boas também, naturalmente. É isso que define a nossa estada no mundo espiritual, nas regiões A, B, C, D, E, F, G. São as nossas atitudes durante a vida, é a lei de Deus, não é uma lei punitiva, é uma lei de aprendizado. Deus nos deu o livre-arbítrio, né? O que representa lá na Gênesis, quando o homem morde a maçã, ele adquire o conhecimento e adquire o livre-arbítrio. Aí é como Deus dissesse, agora é por tua conta. Aí você escolhe o caminho que você seguir. Se você quer o caminho mais difícil, naturalmente você vai encontrar mais dificuldades. Se você quer o caminho do bem, vai encontrar mais facilidades, mas a gente naturalmente quer o caminho mais difícil, né? E essa foi a proposta de Jesus, inclusive, né? Quando ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ele não foi prepotente, né? Ele quis dizer, olha, eu sou o caminho porque eu sei qual que é o caminho. Eu já passei por ele. Se vocês quiserem me seguir, sigam. Quem não quiser, vai sofrer onde tem choro e ranger de dentes. Então, Jesus foi um grande educador, ele foi um grande professor. Ele trouxe uma ideia da gente evitar os percalços, né? Pois bem, então vamos continuar aqui. As vítimas do remorso padecem, assim, por tempo correspondente às necessidades de reajuste, larga internação em zonas compatíveis com seu estado espiritual. É lógico. Se o sujeito gosta de funk, ele vai para onde? Para o baile funk. Quem gosta de ouvir música clássica, vai onde tem música clássica. Quem gosta de literatura, vai ler livros. Quem gosta de vídeo pornográfico, vai assistir vídeo pornográfico. Ou seja, a gente vai de acordo com a nossa concepção mental, com as nossas escolhas. E aí, onde você está, você afiniza com aqueles que são afins. O criminoso vai estar onde? Aonde tem outros criminosos. O bom vai estar onde? Quem gosta de fazer a caridade? Em lugares de quem gosta de fazer a caridade. É lógico. Agora, no mundo espiritual, tem uma diferença do mundo físico importante.
Aqui nós estamos todo mundo juntos e misturados. Os bons, que são vocês, os médios, que são eu, e os ruins. Nós estamos juntos e misturados. Por quê? Essa é a proposta de Deus, é muito interessante, que a gente, através do convívio, né, com bom, com ruim, a gente, opa, esse caminho não é ali que eu vou, esse é ruim, esse é bom e tal. Agora, no mundo espiritual não tem isso não, gente. O bom é bom, o médio é médio, o ruim é ruim. Não se misturam. A única coisa que tem é que os bons nas regiões espirituais, a gente vai ver isso aqui também, eles tem equipes de resgate que vão nas regiões umbralinas ou regiões infernais, como queiram, para fazer o resgate dessas almas, que elas não vão ficar lá eternamente, não. O que nós discordamos taxativamente da religião judaica e da religião cristã tradicional, nós espíritas, é que não existe inferno eterno. Nós não acreditamos na ideia de inferno eterno. Porque se você acreditar no inferno eterno, você desacredita na bondade de Deus. Porque se Deus é bom e é justo, Ele não vai pegar um filho que é cabeça dura e cometeu crimes e colocar, não, você está descartado, você vai ficar lá no inferno, o resto da eternidade. Ó, que pai que é esse? Nós que somos pais humanos e mães humanas, né, que botamos nossos filhos de castigo por alguma falta, né, e hoje as pessoas não podem botar filho de castigo, né, que a Xuxa não deixa, mas quando a gente põe os filhos de castigo é porque tem um objetivo, é o ensinamento, é a punição. Mas a gente dá um tempo, não dá? Você vai ficar 24 horas sem pegar no celular, você vai ficar virado para a parede. Minha mãe me colocava virado para a parede 1 hora, e aí se eu virasse, era só uma tapa no pé do ouvido. Mas a Xuxa hoje não deixa, né? Mas também não é bom, não. Mas, enfim, então Deus não vai colocar um filho pecador eternamente no inferno. Mas ele vai sofrer. Ele vai ter que aprender, olhando para a parede alguns dias, alguns meses, alguns anos, que aquele caminho que ele traçou é equivocado. Aí vem a dor como processo regenerativo. Dor, amiga dor, que me leva ao caminho da evolução, já dizia Santo Agostinho. Né? Então, nós não acreditamos na ideia do inferno eterno. Essas almas que estão lá, elas vão estar lá, segundo diz aqui o André Luiz, olha só, em zonas compatíveis em estado espiritual. As vítimas remotas, sim, por tempo correspondente às suas faltas. É correspondente às suas faltas. Quem cometeu um crime de assassinato vai ficar um tempo correspondente à sua falta. Quem cometeu 10 crimes de assassinato vai ficar num tempo 10 vezes maior. Quem vai demandar esse tempo? O próprio espírito, através da sua zona de remorso, da sua consciência, que é uma coisa muito mais complexa, que o tempo não cabe discutir hoje, mas a gente pode discutir em outro dia. Como é que isso acontece do ponto de vista técnico, digamos assim. Ele explica aqui também. Bom, mas vamos continuar mais um pouquinho. Conceito de inferno. O inferno das várias religiões, nesse aspecto, é o que eu falei com vocês, aquela ideia que a gente deu no início, existe perfeitamente como órgão controlador do equilíbrio moral nos reinos do espírito. Ora, então André Luiz diz aqui, ó, taxativamente, o inferno das várias religiões nesse aspecto existe perfeitamente, ele está dizendo que existe, como órgão controlador do equilíbrio moral nos reinos do espírito, assim como a penitenciária e o hospital se levantaram na terra, como retordas de recuperação e auxílio. Então, vejam bem, se tem na terra os hospitais para recuperação, se tem... Já deu? Se tem os hospitais, se tem os manicômios, né? Hoje acho que não pode mais, ainda bem, né? Houve uma grande evolução nesse sentido, mas, enfim, os chamados hospícios, manicômios, né? Mas existem hospitais, as escolas, existem as penitenciárias, como nós temos aqui, né? A Floramar, tem até a Florinha também, né, para os delinquentes mais jovens. Enfim, então existem os lugares aqui na terra de punição, no plano espiritual também tem. E cada um tem a sua sentença de acordo com a sua falta, tanto aqui quanto lá. Só que lá é justo. Por quê? É feito pela própria consciência do próprio homem. Mas eles não estão abandonados à própria sorte, não. Existe toda uma organização espiritual, tá, gente? Existe toda uma organização. Não é bagunçado, muito pelo contrário. Ok? Então, vamos lá. Além túmulo, no entanto, o estabelecimento depurativo que reúne em si órgãos de
pressão e de cura, porquanto as consciências empernecidas aí se congregam em consciências enfermas, em comunhão dolorosa. Comunhão, afinidade, comunhão, né? Comunhão é troca. Então, esses espíritos se colocam em regiões por comunhão. Milhares deles, em regiões compatíveis. E ele disse lá atrás, se vocês lembram, que cada país tem a sua variante espiritual, as suas cidades espirituais, superiores e inferiores. A gente conhece pela literatura espírita, por exemplo, algumas delas, né? Quem leu o Nosso Lar, que é o primeiro livro dessa série aqui do André Luiz, lembra da cidade do Nosso Lar, é uma grande cidade espiritual que está na cidade do Rio de Janeiro, em cima da cidade do Rio de Janeiro. Acreditamos que Divinópolis tenha, acreditamos que Belo Horizonte tenha, né? E outras cidades, e regiões de frequência onde os espíritos se aglutinam por afinidades, por frequência mental e por frequência vibracional do seu próprio corpo. O que o André Luiz diz em outro momento aqui? Sabe como que a gente é arremessado nessas cidades espirituais? Através do peso específico do nosso perispírito. O corpo espiritual, apesar de estar em outra frequência vibratória, ele tem um peso frequencial. André Luiz diz assim: ao influxo do poder diretivo de nossa mente, estabelece-se em torno de nós um campo psicoeletromagnético, do qual o nosso pensamento vibra em regime fechado, determinando assim, ao longo de uma encarnação, o peso específico do nosso perispírito e o habitat que ele compete depois da morte. Então, o que quer dizer tudo isso? Traduzindo, que o que nos coloca nessas cidades espirituais, além da consciência, aliás, primeiro a consciência, é o peso do perispírito. Lembra daquela passagem do banquete, né, lá de Jesus, que Jesus chegou e falou assim, quando fordes a um banquete, não sente nas primeiras filas, que é o lugar dos padrinhos, né, o lugar das pessoas mais importantes, porque senão poderei ser constrangido a ter que levantar e dar lugar por uma pessoa mais importante. Está lá nessa parábola. Porque para entrar no reino do meu Pai é preciso vestir as vestes nupciais. O que é a veste nupcial no entendimento espírita? É o corpo espiritual. Né? O que é a veste de uma noiva? Não é aquele vestido branco, né? Que lembra uma coisa pura, né? Leve. A veste nupcial é a frequência do corpo espiritual, é o peso específico do nosso perispírito. Então não tem como enganar, não. O criminoso, ele tem o corpo espiritual todo ele deformado e todo ele enegrecido. Por quê? Porque a frequência mental dele foi assim ao longo da vida. Se a gente pudesse ver isso do ponto de vista da coloração, e muitos podem ver, os médiuns, os sensitivos veem, os espíritos desencarnados nos veem através da nossa aura, dessa estrutura eletrodinâmica, que chama-se de aura, que a gente, através do pensamento, a gente tem uma frequência de cor. Os mais apavorados, os mais desequilibrados, têm uma aura avermelhada, pesada, né? Irradiando energias pesadas. Aqueles que estão bem fazendo a caridade, eles têm uma aura mais sutil, mais azulada. E isso reflete sobre o corpo espiritual, definindo o peso específico dele. Vocês compreenderam? Então, quando desencarna, há essa transição para o mundo espiritual, a consciência que mantém o peso do perispírito, e depois de um tempo, você fica aí e tal, até ser ajustado. Tem criaturas que desencarnam, boas, que vão diretamente para as regiões melhores, reconfortantes. Passam por regiões transitórias, que estão chamados de pronto-socorros espirituais. Inclusive, aqui na nossa casa, segundo dizem alguns espíritos, e eu tenho informação nesse sentido de uma experiência pessoal, aqui nessa casa existe um pronto-socorro espiritual, onde muitos são atendidos depois da morte, são trabalhados, atendidos, e depois de um certo tempo são colocados, são encaminhados para as regiões espirituais. Agora, os criminosos, os déspotas, os larápios do dinheiro público, os caluniadores, como coloca o André Luiz, eles vão diretamente para essas regiões umbralinas. Ok? Agora, gente, nós estamos trabalhando aqui com casos de espíritos naturalmente mais desequilibrados, né? Porque o inferno é, como eu disse, dessas regiões, aqueles lugares piores.
Bom, porque senão também eu vou trazer só coisa negativa, vocês não vão querer voltar aqui, né? O inferno, dessa maneira, no clima espiritual de várias nações do globo, aqui está falando, ó, cada cidade, cada país do globo tem o seu. O inferno, dessa maneira, no clima espiritual de várias nações do globo, pode ser tido na conta de imenso cárcere e hospital, em que a diagnose terrestre encontrará realmente todas as doenças catalogadas na patologia comum. Inclusive outras muitas desconhecidas do homem, não propriamente oriundas ou sustentadas pela fauna microbiana do ambiente carnal, mas nascidas de profundezas de disfunções do corpo espiritual e muitas vezes nutridas pelas formas pensamentos, em torturado desequilíbrio, classificáveis por larvas mentais, de extremo poder corrosivo e alucinatório, não obstante se fugaz duração em que se articulam quando não obedecem às ideias infelizes, longamente recapituladas do tempo. Ele está querendo dizer o seguinte: há doenças que manifestam-se aqui na carne, depois da encarnação, como psicopatias, demências mentais, como esquizofrenias, idiotias, doenças graves, que muitas delas têm origem nessas nossas andanças pelas regiões espirituais. Porque o espírito em desequilíbrio, ele causa doenças mentais graves, tanto aqui encarnado, né, como muitas vezes a gente entra em depressão, muitas vezes a gente desperta uma depressão, uma série de coisas, quando a gente se demanda e acostuma a fazer maldades. No mundo espiritual, essas regiões espirituais inferiores, é muito comum os espíritos entrarem em processos de loucura e de desequilíbrio mental. Aí, quando reencarna, traz, naturalmente, as reminiscências desses acontecimentos, são aqueles que nós chamamos de predisposições mórbidas, né? Pois bem, nosso tempo já está se esgotando, a matéria é muito complexa, né? Nós temos aqui vários outros assuntos, mas, naturalmente, não vai dar tempo. Então, eu quero dizer para vocês aqui, é o seguinte: não se assustem, naturalmente, mas quem quiser assustar, pode ficar assustado também. Quando eu li, eu assustei. O que a gente deve fazer, naturalmente, é refletir, né? Porque a gente tem aqui na Terra as oportunidades de escolhas. A doutrina espírita tem que ser muito agradecida, nós temos que ser muito gratos à doutrina espírita, porque ela faz esses relatos, né, e elas nos esclarecem. Por isso que nós, espíritas, temos mais responsabilidades. Não que sejamos melhores do que ninguém, não somos. Muito pelo contrário, somos às vezes até os mais devedores. Se viemos cair aqui na doutrina espírita, saibam vocês que nós somos mais devedores. É como Deus se dissesse: olha, já que vocês são tão cabeça dura, eu vou apresentar para vocês a doutrina espírita para ver se vocês agora aprendem alguma coisinha, né? Então, a gente tem que ser muito grato à doutrina espírita, ao Chico Xavier, ao Allan Kardec, toda essa turma, porque eles nos oportunizam a condição de entender essas coisas. É como eu falei, ninguém precisa acreditar. Já teve pessoas que vieram aqui e falaram: nossa, você falou tanta coisa lá que eu não acreditei, não. Beleza, é o momento de cada um. Nós não precisamos convencer ninguém de nada aqui. Não queremos converter ninguém ao espiritismo. O nosso papel aqui é simplesmente de facilitadores. Nós estamos facilitando aquilo que nós recebemos. Eu estou lendo esse livro aqui, já é a 8ª, ou 9ª, ou 10ª vez, sei lá, e eu pensei hoje lá em casa: gente, eu vou trabalhar esse livro lá hoje, porque eu me sinto egoísta de ter acesso a todas essas informações e não passar isso para frente. Isso é egoísmo, de tão bonito e tão rico que é isso aqui. Mas, como volto a repetir, eu não tenho que convencer vocês da minha realidade ou da nossa realidade. É vocês, dentro de qualquer momento da vida de vocês se converterem. Mas o que o Espiritismo fala o tempo todo é alertando que existe sim a lei de causa e efeito, existe sim o mundo espiritual, existe sim as penalidades aos espíritos devedores, mas existe também, em contrapartida, né, os louros da vitória para aqueles que sobrevivem às provações da vida. Então, se hoje nós estamos aqui numa condição mediana, de estarmos aqui para entender, já entendemos e temos consciência de que não devemos repetir os crimes que no passado nós repetimos, que saibamos que todos nós somos criminosos, né, sem querer fazer nenhum tipo de julgamento, mas o Emmanuel diz assim: o nosso passado está ensopado de sangue, mas o nosso futuro é um horizonte resplandecente. Por quê? Como nós somos habitantes desse planeta e participamos da construção dele desde o início,
Desde muitos anos lá atrás, nós estamos entre indas e vindas, participando da construção da história. Esses lances da história que a gente vê aí, essas guerras, essas grandes tragédias, né? Nós estávamos por ali em um momento ou outro. Então, nós somos devedores das leis divinas. Mas hoje nós estamos, acredito, numa condição melhor de já entender isso e já conseguir construir um caminho melhor. Tá bom? Espero que tenha sido útil para vocês essa nossa análise. Agradeço a todos pelo carinho e pela atenção. Obrigado.